Você já parou para pensar nas promessas de Deus para a sua vida? Como podemos nos apropriar dessas promessas? Hoje nós vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre essas promessas e como podemos transformar a maneira como enfrentamos as dificuldades do dia a dia. Oi, eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeos aqui 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas, e o meu objetivo aqui com os meus vídeos é ajudar você a romper na sua vida de oração. Eu quero ajudar você a ter uma vida com Deus, a ir mais profundo no seu relacionamento com Deus. E se esse conteúdo te interessa, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Deixe o seu like logo aqui no começo do vídeo, porque é muito importante. Assim a plataforma ela percebe que esse vídeo é relevante e ela entrega este conteúdo para mais pessoas. E esse é o meu objetivo aqui, é levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero muito crescer aqui na plataforma e eu conto com a sua ajuda, com o teu apoio. Deixa um comentário, um emoji, qualquer coisa e bora pro vídeo. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, eu quero explicar o que são as promessas de Deus. E depois, como discernir as promessas de Deus. E por último, como nos apropriar dessas promessas. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque está sensacional. Vamos ler 2 Pedro 1,4. Diz assim: E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Pedro se refere às promessas de Deus como ricas e maravilhosas. E ele diz que por meio delas nós podemos participar da natureza divina. As promessas nos salvam da imoralidade, dos desejos desse mundo. Olha isso! Muitos de nós somos controlados não pela natureza divina, mas pela natureza terrena. Somos mais naturais do que sobrenaturais. Me diz uma coisa: você se parece mais com a cultura deste mundo ou com a cultura de Cristo? As promessas de Deus nos permitem escapar da corrupção que há aqui neste mundo. As promessas de Deus são declarações da sua vontade, da sua bondade e do seu plano para a humanidade, para cada um de nós. Elas estão todas na Bíblia e elas são imutáveis. Precisamos agarrar as promessas de Deus com as 2 mãos. Precisamos procurá-las, descobri-las e conhecê-las. Davi diz o seguinte, lá em 1 Crônicas 17, 19 e 20. Ó Senhor, por amor do seu servo e de acordo com a sua vontade, o Senhor tem feito essas promessas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor, não existe outro Deus além do Senhor. Na verdade, nunca ouvimos falar de algum outro Deus como o Senhor. Deus tornou conhecidas suas grandes promessas. A Bíblia é o livro das promessas de Deus para você. Comece a ler todos os dias a Bíblia e buscar essas promessas para sua vida. Não devemos apenas descobrir as promessas de Deus para nós, mas nós precisamos aprender a discernir essas promessas. As promessas de Deus são incondicionais da parte de Deus. Ele cumpre a sua palavra. Mas as promessas são condicionais da nossa parte. O que isso significa, Thay? O cumprimento dessas promessas estão ligados a uma resposta ou alguma atitude da nossa parte. Deus estabelece condições que devemos atender para que possamos experimentar plenamente o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Por exemplo, em Efésios 6:2 diz assim, honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. A promessa ela é condicional à nossa obediência. Se obedecermos honrando pai e mãe, a promessa é que tudo vai ocorrer bem na nossa vida e teremos uma vida longa sobre a terra. Consegue entender? As promessas de Deus, elas exigem obediência e fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Encontrar Deus está condicionado a buscá-lo de forma sincera. A salvação é uma de suas promessas. O que precisamos fazer? Crer. Entende? As condições, elas nos ajudam a permanecermos conectados com Deus, dependendo dele diariamente para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. E só assim nós somos transformados. Ao cumprir essas condições, nós vamos sendo moldados nesse processo e vamos crescendo, cada vez mais espiritualmente. É claro que nem todas as promessas são condicionais. Algumas promessas de Deus são incondicionais, baseadas somente na fidelidade, na graça. Como, por exemplo, nunca mais destruir a terra com dilúvio. A promessa que ele fez de enviar um Salvador. Você tem que procurar as promessas de Deus. Você tem que aprender sobre essas promessas. Viver as promessas de Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus faz promessas. Então, como que nós vamos nos apropriar dessas promessas? As promessas de Deus geralmente coincidem com o nosso propósito de vida. Deus estabeleceu um propósito de vida específico para cada um de nós. Lembra que ele fala assim? Antes de você nascer, quando você estava lá no ventre da tua mãe, eu já te separei, eu já tenho um propósito para você. Isso é de forma particular, cada um de nós temos um propósito a realizar. É importante lembrar que para discernir se uma promessa foi dada por Deus, depende diretamente e exclusivamente do seu relacionamento com Ele e do que Ele vai te revelando ao longo desse relacionamento, ao longo da leitura da palavra. É somente dessa forma que você consegue discernir que aquela promessa é para você, ela é sua. Ter um relacionamento com Deus é fundamental para nos apropriarmos dessas promessas. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais claro será essas promessas, mais claro é o nosso propósito de vida. Quanto mais perto dele, mais ele vai se revelando para nós. Deus opera em nós tanto querer quanto realizar conforme o bom querer dele, até que essa promessa seja cumprida em nossa vida. Deus garantirá que essa promessa ela nunca morra no seu coração. De uma forma ou de outra, você não consegue esquecer, sabe, dessa promessa. Ele está sempre ali latejando em suas memórias. Sabe por quê? O cumprimento de uma promessa também é o cumprimento da vontade de Deus. E Ele irá cumprir essa promessa. Podemos ver um exemplo disso na vida de Jonas. Ele fugiu da vontade de Deus, mas Deus foi buscá-lo e redirecioná-lo para o cumprimento daquele propósito. Parece que essa promessa de Deus, ela sempre corre atrás de nós. Tá, mas voltando, como então podemos nos apropriar dessas promessas? Primeiramente, nós devemos ter fé. A fé é o alicerce para nos apropriarmos dessas promessas. Sem fé é impossível experimentar o cumprimento dessas promessas. E olha, não é apenas acreditar nessas promessas intelectualmente, não. Você precisa ter fé, aquilo precisa fazer parte de você. Confiar de coração que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E junto com a fé, persistir, não é mesmo? Olha só, quanto tempo Abraão teve que persistir, teve que esperar pelo cumprimento da promessa dele. Foram 25 anos. E Davi foi ungido rei com 12 anos e ele foi se tornar rei com 30. José esperou 13 anos para o cumprimento daquela promessa que ele tinha, do sonho dele. Mas quando chegou o tempo determinado, ele dormiu como um presidiário e ele acordou como governador do Egito. É assim que Deus faz. Ele faz do improvável provável. Ele nos tira da fossa, do fundo do poço e nos coloca no lugar de honra. E para fortalecer a sua fé, encontre versículos que falam da sua promessa. Use elas em suas orações, faça declaração de fé, fale em voz alta as promessas de Deus.
Reafirme sempre elas em sua mente e no seu coração. E tenham sempre em mente que as provas, elas fortalecem a nossa fé. Deus, ele pode usar as dificuldades que enfrentamos ao longo dessa caminhada para nos moldar, enquanto esperamos o cumprimento dessas promessas. Por quê? Porque sabemos que a prova da fé, ela produz perseverança. E evite de qualquer jeito a dúvida e o desânimo. A dúvida enfraquece a nossa fé e ela acaba nos afastando do que Deus tem para nós. Por isso, precisamos nos manter firme, lembrando que Deus nunca falha e que Ele cumpre o que Ele promete. Eu não sei você, mas eu preciso me agarrar todos os dias nas promessas de Deus para viver bem, para conseguir enfrentar o dia. E de acordo com algumas pesquisas que eu fiz por aí, a Bíblia tem mais de 7.000 promessas para nós. E sabe, estudar essas promessas me faz ter certeza de que Ele me ama e que essas promessas, elas irão sim se cumprir na minha vida. Ele está no controle de tudo e é da vontade dele que eu me aposse dessas promessas. Em Números 23:19 diz assim que ele não é filho do homem. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala de deixar de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas que existem nele. Eu estou convencida de que aquele que começou a boa obra em você, ele irá terminar essa obra. O caminho de Deus é perfeito e as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Ele é refúgio para todos que nele se refugiam. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele cumprirá. Seja lá o que for que você precise hoje, Deus tem um propósito para isso. Encontre uma promessa para você se agarrar com as duas mãos. Declare elas todos os dias. Use essas promessas em suas orações. Eu estou confiante de que no final dos nossos dias, nós poderemos fazer a declaração que Josué fez, que é a seguinte: realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Quais promessas você precisa se apropriar hoje? E se você ainda não conhece as promessas de Deus e quer se apropriar dessas promessas, eu desafio você a começar a ler a Bíblia hoje. Comece com Salmos, vai lá para o Evangelho de João. Você certamente encontrará promessas que você precisa se agarrar. Deixa Deus falar ao seu coração, esteja atento a ouvir o que Ele tem para te dizer. E se você quiser, deixa aqui nos comentários para mim qual promessa de Deus você está buscando para sua vida hoje. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like. Não esqueça de interagir comigo aqui nos comentários. Compartilhe essa palavra para quem Deus colocar em seu coração. Se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo novo. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!